Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração e hoje eu trouxe este livro aqui, Iniciação à Viagem Astral, do Espírito Lancelin, psicografado pelo médium João Nunes Maia, tá? E esse livro aqui é muito bom para quem gosta de viagem astral. Eu recebi do meu amigo Marcelo e da Wanda aqui, que enviaram, porque eu não tinha um exemplar dele, né? E como ele era meio antigo, eu não conseguia achar um novo e eles conseguiram para mim, eu agradeço muito. Então, meus amigos, o que eu trouxe desse livro aqui, que não é especificamente sobre a viagem astral, mas eu vi uma questão lá no nosso grupo do Facebook que falava o seguinte, sobre você não cumprir a sua missão na Terra e por isso então você tem que desencarnar antes. A espiritualidade pode prover a sua desencarnação, ou seja, a sua morte, antes do tempo, caso você não cumpra a sua missão. Isso é verdade? Nesse livro aqui fala um pouco sobre isso. Isso é uma realidade, mas nós precisamos entender como e porquê, tá? De que forma isso acontece. Então veja que eu vou ler alguns pedacinhos anteriores aqui do capítulo Reunindo Aprendizes, porque eles reuniam na espiritualidade os aprendizes da projeção astral, muitas vezes mesmo sem saber nem o que era. Não era espírita, não entendia nada de espírito, não acreditava às vezes nem em vida após a morte, mas eram reunidos na espiritualidade. E ele diz aqui, adentramos em um casarão, onde algumas pessoas se reuniam na sala em franca conversação acerca de comezinhos assuntos do lar. Avançamos para o quarto do 29, que lá não estava. Voltamos à sala, que tivemos notícias corretas pelo guia da casa de que 29 não estava bem naquela noite, tinha vários aborrecimentos durante o dia e nada dera certo no seu programa pré-estabelecido. Para você que está estranhando aqui eu chamar ele de 29, é que o livro não dá nomes das pessoas, então eles numeraram, então esse era o caso 29, a pessoa chamada 29. E aí eu vou pular uns parágrafos, ele diz aqui o seguinte, Abílio conversou ao pé do ouvido de Carrena, que eram mentores espirituais, e essa tomou posição envolvendo o companheiro de certo magnetismo, fazendo com que ele se amoldasse seu perispírito em uma forma assustadora diante dos dois personagens das sombras. Tão logo viram nosso companheiro transfigurado, aqueles espíritos correram espavoridos, fugindo pela porta dos fundos da casa. Então veja que isso aqui foi um artifício dos mentores espirituais que se transmutaram em uma forma assustadora para espantar espíritos que estavam ali tentando, né, pegar o 29 para levar para alguma influência negativa. Então olha só o trabalho dos mentores tentando nos proteger. E ele continua mais à frente. As duas entidades malfazejas tinham vindo em busca de 29, o que já era de costume. Durante o sono do mesmo, elas se apoderavam do moço com toda sorte de brincadeiras extravagantes, e ele, ainda mesmo sendo divertido por vários meios, continuava ligado àquelas almas inferiorizadas por fios tenuíssimos de alguns sentimentos, estabelecendo sintonia entre obsessores e obsidiado. Então vejam que ele explica que essas entidades já vinham sempre influenciar ele. E nem sempre dava para proteger, porque naquele dia era um momento específico de levar ele para a projeção astral. E olha só o que ele diz aqui, ó, que eles usam esses fios tenuíssimos de alguns sentimentos para estabelecer a sintonia para a obsessão. Então vejam que não existe alguma coisa automática ou determinada no astral para nós sofrermos a influência negativa. A influência negativa está em nós, acionada por um sentimento nosso. Ela está lá presente, habilitando para os espíritos obsessores ou assediadores a influência pelo nosso desejo, que é o nosso comportamento. Ou melhor, não é desejo, porque ninguém quer a influência maligna, má na nossa vida, né? A gente quer a boa. Só que a gente às vezes faz a atitude errada querendo que aconteça a coisa boa. Isso, uma coisa não bate com a outra, né? Então mais pra frente ele diz aqui, ó, nosso companheiro encarnado estava com um grupo de 16 jovens gozadores da vida, como eles se referiam a si mesmos. Isso antes, né, de vir para casa. Fernando, junto de 29, procurava protegê-lo com seus recursos, enquanto lhe insuflava ideias renovadoras, criando em seu mundo interior uma guerra de consciência que o levava quase ao desespero. Então vejam que é o conflito.
Ele durante o dia estava com outras 16 pessoas sofrendo, pessoas encarnadas, sofrendo diversos tipos de influência. E apesar de o mentor tentar influenciar ele para o bem, dentro da cabeça ele sofria. Porque ao mesmo tempo que ele queria para o bem, ele tinha o conflito das más influências, ele desejava a má influência. Desejava como? Vamos dar um exemplo? Vício, maledicência, a sexualidade levada para um lado negativo. Você gosta daquela atitude, você gosta daquele tipo de conversa, você se sente prazer naquele tipo de comportamento. E aí quando você sente uma influência contrária, você sente culpa e os seus sentimentos lutam dentro da sua cabeça. E causa sofrimento? Causa. Porque se você fica, não sabe para onde vai, aceito essa ou aquela influência. Agora mais adiante, indo para o ponto que nos interessa, Miramês, o mentor do espírito Lancelin, ambos espíritos, né? Miramês diz o seguinte para o aluno dele, o espírito Lancelin, que é o autor desse livro. Lancelin, deve saber que o corpo humano é um universo em miniatura. Somente no corpo deste moço, que ora escolhemos para adestrar nesse tipo de trabalho, e com ele aprendemos, vibram, trabalham e se aprimoram quase 70 trilhões de células, como se cada uma delas fosse um motor vivo. E ainda mais, elas são obedientes ao comando da alma, desde que essa alma aprenda a comandá-las. Nesse universo humano existem segredos que somente dentro de milênios os homens poderão descobrir. Esse microcosmo orgânico tem sua cota de evolução na escala do progresso a que estamos submetidos. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Se porventura o espírito não aceitar o chamado quando escolhido para mais alto despertar, o próprio corpo se revolta contra ele, expulsando-o, e aí desarticula-se a grande sociedade celular rumando para outras formas. O cinetismo em todo o reino é lei irremovível. Dele dependem a luz e a própria felicidade. Então veja a lição que o Miramês deu aqui, explicando quanto a esse tipo de situação. Vejam que todos nós temos certas missões, das menores às mais elevadas. Quando a gente fala missão, as pessoas pensam em algo muito grandioso, salvar a humanidade, ajudar uma cidade, ajudar um país, salvar muitas pessoas. Vejam, missão, gente. Missão pode ser muita coisa. Pode ser você vivenciar a sua família de uma forma saudável. Isso pode ser a sua missão. Pode ser simplesmente você não cair nos vícios que você tinha antes, na outra encarnação. Só isso pode ser uma missão na sua vida. E você pode ter várias missões pequenas e maiores. Não é uma missão. Todo melhoramento é algum tipo de missão na nossa vida. E quando muitos espíritos já progrediram até certo grau, os próprios mentores espirituais cuidam desse espírito, né? Todo mentor espiritual cuida, né, do seu tutelado. Mas se ele tem uma missão específica, mais específica, mais alta, digamos assim, e ele não atende, não está atendendo, está até querendo regredir nos seus instintos mais animais, na carne, no seu comportamento, pode sim a espiritualidade, por condescendência, aquele espírito que já teve vitórias, promover o desencarne dele antes que ele caia em mais erros. Então vejam que isso, meus amigos, é uma rede de segurança, não é um castigo para o espírito. Muitas pessoas colocam como castigo, né? Quando eu vi lá a postagem do Chico Xavier de Emmanuel, que disse para ele que se ele negasse a missão dele de psicografar, ele poderia vir a desencarnar, muita gente ficou assim, nossa, mas cadê o livre-arbítrio? Vejam que não é uma forma de castigar o Chico, mas era uma forma de dar segurança para o status espiritual que ele já tinha alcançado, para que ele não tivesse prejuízos, para que ele não tivesse uma derrocada. É a espiritualidade cuidando dele. E isso pode acontecer com muitas pessoas. A espiritualidade percebendo que aquele espírito, diante de tudo que ele já alcançou no progresso moral,
ou do conhecimento, seja o que for, se vê que ele está, de alguma forma, se deteriorando em seus sentimentos, pensamentos, está retroagindo, ela pode pensar, opa, ele não conseguiu resistir no trabalho, na missão, na vida, então vamos removê-lo para que ele reveja os seus conceitos para encarnar de novo. Ele está fraquejando. Pode acontecer? Pode. É que muita gente coloca a situação do desencarne como castigo, morte, castigo, né? Vai acabar. Nossa, nós estamos falando de espiritualidade, reencarnação, vida eterna, ciclos encarnatórios em busca da evolução. Não dá para considerar um desencarne um castigo, uma perda, né? Então vejam que é um processo. Existem até outros casos. O nosso próprio corpo, vamos dar um exemplo bem simples, bem simples. Quando você não faz exercícios físicos, né, e você não se alonga, você não estica o seu braço, né? Por exemplo, você nunca levanta o seu braço, porque na sua casa não tem nenhum lugar alto que você precisa. Aí de repente você instala um móvel na sua cozinha mais alto. E aí no primeiro dia que você vai usar, você dá aquela esticada bem longa no braço e aí o que acontece? Você se machuca. Machuca, cria um machucado na musculatura, uma distensão, né? Algo na articulação, porque você fez um movimento, né, que você não fazia e aquilo doeu, seu corpo reclamou. Por que acontece isso? Você não estava usando o seu corpo na sua totalidade. Ou seja, você não estava exercitando, você não estava se movimentando bastante. Então veja que o seu corpo parece que ele vai regredindo e se comprimindo. Aqui no sul a gente tem uma expressão em Santa Catarina, não sei se tem em outros lugares, a gente diz assim na minha cidade, estava ficando encraquilhado, né? Encraquilhado deve ser porque aí quando se mexe dá aqueles barulhos craque, né? A pessoa vai se estalando os ossos, né? Então vejam que quando nós não usamos o corpo, parece que ele regride. Parece que certas doencinhas vão aparecendo, parece que a vida está dizendo assim, já que você não usa, eu vou começar o processo de te mandar embora. Vocês viram que interessante? E quanto mais a gente se exercita, não precisa ser aquele atleta de Olimpíadas, né? A gente começa a ficar mais habilitado. O corpo quer mais, o corpo quer viver, o corpo tem saúde. Mesma forma a nossa mente. Ela não estaciona, ela progride, ela quer ir além. Então, quando nós nos estagnamos, seja mentalmente ou seja fisicamente, nossa mente e nosso corpo, parece que entra numa espécie de regressão em direção à morte. Uma negação da vida. E a sua alma quer, fugir, como o Miramês disse, né? Já que a vida não está boa, já que aqui não tem atividade, então para que você está aí? Vamos embora, não está fazendo nada. Então, por isso que a vida é um grande exercício de diversos aspectos. Então, vejam que essa história, né, dizer, porque nossa, o Emmanuel falou para o Chico, que coisa, né? Como é que vão tirar o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está aí, mas os espíritos são tão benevolentes que diante do perigo de a gente regredir, eles vão lá e nos ajudam, nos socorrem, nos tiram do fogo antes que a gente se queime na totalidade, né? Então vejam que lição que o Miramês aqui dá nesse livro, Iniciação à Viagem Astral, e não existe só esse exemplo que ele deu aqui, eu já vi em várias literaturas exemplos semelhantes de pessoas que foram retiradas antes que houvesse um prejuízo maior a seu espírito, a sua mente. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais um vídeo de inspiração. Até a próxima!